Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos hoje na casa de Deus para pedir e receber o perdão de Deus, para louvá-lo e engrandecê-lo. Que Deus nos abençoe neste momento de culto. Façamos a invocação como será projetado. Estamos aqui reunidos em nome de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, e em nome do Deus Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, nos congrega na Igreja Cristã, nos ilumina e santifica, conservando-nos na verdadeira e única fé. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino 49 do Louvar o Senhor, Vem Espírito Divino. Convido a todos que assim puderem para que fiquem de pé. Jesus deu à sua igreja na terra o ministério da reconciliação, dando conta que em Cristo Jesus Deus veio reconciliar consigo o mundo. Na palavra de Deus, Ele nos ordena que todos sejam admoestados para que reconheçam sua pecaminosidade e assim se arrependam, recorram à infinita compaixão de Deus e recebam pela fé e pelos méritos de Cristo, o perdão. Portanto, confessemos os nossos pecados, para que em Cristo nos conceda o perdão. Façamos em conjunto. Pai, como teus filhos, confessamos que nem sempre nos comportamos como tu esperas de nós. Muitas vezes causamos atritos e desentendimentos com nossos irmãos.
perturbando a paz que tu queres que reine entre nós. Confessamos ainda que falhamos em seguir e servir o Senhor Jesus com seu reino aqui na terra. Procuramos seguir o Senhor apenas até o ponto que não nos causa sacrifícios. Muitas vezes temos vivido de um modo egoísta. Por estas e outras transgressões, perdoa-nos, Pai Celestial. Por amor de Jesus Cristo, auxilia-nos com o Teu Espírito Santo para aperfeiçoar a nossa vida de santificação e consagração ao Teu nome e ao Teu serviço. Amém. Tendo confessado os vossos pecados e confiando na fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus em nosso favor na cruz, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 103, versículos 1 a 12. Mais um Salmo de Davi que nos fala da bondade de Deus. Façamos esta leitura de forma responsiva. Lerei os versículos ímpares, vocês os pares. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Ele não vive nos repreendendo, e a sua ira não dura para sempre. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Oremos. Senhor Deus, como é bom sentir o teu perdão que tu nos concedeste. Obrigado por esta dádiva tão especial. Agradecemos-te por esta oportunidade de culto e contato com a tua palavra e o santo sacramento. Abençoa cada um de nós para termos proveito deste culto e que ele seja agradável à tua presença. Queremos nos colocar diante de ti e dizer como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso te pedimos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podem se sentar. A leitura do Antigo Testamento nós temos em Gênesis capítulo 50, o último capítulo do livro, Gênesis 50, versículos 15 a 21, onde vemos aqui a parte final da história de José. Agora, após a morte do seu pai, após a morte de Jacó, os irmãos de José têm medo de que José agora se vingue do mal que eles fizeram a ele na sua mocidade, pensando em matá-lo e depois acabando vendendo ele como escravo para estranhos. Mas ele vem então e anuncia a palavra, a graça de Deus aos seus irmãos. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos.
Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo. Eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 18, versículos 21 até 35, texto da continuação da semana passada, aonde iniciaram perguntando a Jesus quem era o mais importante no reino dos céus. E então Jesus veio e falou sobre o ofício das chaves, a importância de perdoarmos o irmão, de que Deus não quer que ninguém se perca. Então vem a continuação, onde Jesus continua a falar sobre o perdão. Quem assim puder, convidamos para que fique de pé. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo, no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deve ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne
e na vida eterna. Amém. Podem se sentar e cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Que o nosso Deus triuno nos abençoe e nos dirija nesse momento de estudo e reflexão na sua santa palavra. Amém. Amados, o texto do Santo Evangelho de hoje, ele é a continuação do texto da semana passada, quando Jesus toca novamente no assunto do ofício das chaves, de perdoar ou não os pecados do outro. Perdoamos os pecadores arrependidos. E assim abrimos as portas dos céus para essa pessoa. E retemos os pecados daqueles pecadores impenitentes, daqueles que não reconhecem, não se arrependem dos seus pecados. Para essas pessoas, nós fechamos a porta do céu. Não com ódio, com rancor, com grau de superioridade, mas fazemos isso em amor, para que assim a pessoa veja então que ela está errada. Se arrependa e volte ao caminho do Senhor. E Jesus nos falou como nós fazemos isso em nosso dia a dia, como nós ajudamos o outro a ver o seu erro no dia a dia, nos versículos 15 e 17 desse capítulo 18, aonde ele diz que nós devemos fazer isso em 3 etapas. Primeiro vou eu sozinho e falo com a pessoa, se não adiantar vai eu e mais 2 pessoas conversar com ela, se não adiantar leva a igreja a causa, e se não adiantar, então trata essa pessoa como alguém que ainda não conhece a Jesus e começa o trabalho com ela do zero. Para que assim então a pessoa não se perca no pecado. Nunca abandonar a pessoa, pois Deus nunca nos abandona, mas sempre ir ao encontro dela e mostrar a palavra de Deus, lei e evangelho. Então hoje Pedro faz uma outra pergunta a Jesus. Do quantas vezes devemos perdoar a pessoa que está arrependida? Daquele que reconhece o seu erro e se arrependeu e vem pedir perdão a nós. Quantas vezes a gente perdoa essa pessoa? Isso nos remete novamente ao ofício das chaves. Pois é de nossa natureza ter uma paciência bem curta, bem curtinha com os erros do outro. Uma vez a pessoa errar, é normal. A segunda vez, vai ainda. Mas aí a terceira vez já é demais. Daí a pessoa já está exagerando, já está tirando a gente para palhaço. Às vezes é assim que a gente pensa. Está querendo fazer a gente de bobo? E Jesus responde a pergunta de Pedro, para ele, para os outros discípulos e para nós, dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o perdão, aquele que está arrependido,
deve ser infinito. O perdão deve ser sem limites. Deve ser ilimitado. Jesus ensina isso então com uma história onde um rei chama um dos seus servos para prestar contas. E ele tem uma dívida impagável com o rei. A sua vida inteira está ameaçada. Ele perderia a sua liberdade, perderia os seus bens, a sua esposa e seus filhos seriam vendidos como escravos. Não pertenceriam mais nem a eles mesmos. Seriam propriedades de outro, que poderia fazer com eles o que bem entendesse. Sua vida agora estava nas mãos do rei. Ele podia ganhar na loteria, trabalhar a vida inteira, que não iria adiantar. Não ia conseguir pagar a sua dívida. Mas vejam que esse servo, ele não é preguiçoso. Ele não dá desculpas e não pede misericórdia. Ele pede paciência ao seu rei. Por mais irracional que pareça, ele pensa em continuar trabalhando o máximo possível, o máximo que puder, para tentar pagar essa dívida. Pelo menos livrar seus filhos, sua esposa. Mas o rei tem uma visão diferente. O rei quer trazê-lo para um novo tipo de reino. Não um reino onde você paga suas dívidas, ou tenta pagá-las, mas um reino onde as suas dívidas são pagas. O Senhor perdoa a dívida do servo, e a partir de agora, esse servo viverá em um reino governado pela misericórdia, onde as dívidas são pagas pela profunda compaixão do rei. Conforme o servo sai então para o mundo, entretanto, ele não se vê mais vivendo no reino daquele rei. Assim que sai da vista do rei e entra no mundo, onde acredita que as dívidas precisam ser pagas centavo por centavo, erro por erro. E este servo não conseguiu compreender que quando ele recebeu o perdão do seu rei, ele entrou num reino diferente de todos os outros reinos que existem neste mundo. Este reino é um lugar onde os pecados são perdoados. Quando o servo saiu do palácio do rei, ele se recusou a viver naquele reino da graça e da misericórdia. Para ele, o perdão era uma única transação diante do seu mestre, não uma experiência de mudança de vida, mudança de mentalidade. Era algo isolado e que por isso podia ser deixado de lado, apenas lá na presença com o rei, não com os outros, não no dia a dia. Esta parábola não é apenas sobre o rei, mas como funciona o reino de Deus, o Rei Celestial e o seu povo juntos. Infelizmente, nós também podemos cair no erro deste servo e no erro de Pedro, de não querer perdoar o outro, de querer limitar esse perdão, de não querer viver no reino da graça e da misericórdia. Às vezes, limitamos o perdão a uma experiência pessoal da graça de Deus em um momento no tempo. Somos batizados, recebemos a absolvição, como aconteceu no começo do culto, participamos da ceia do Senhor, mas esse perdão é visto como um momento, algo que você experimenta apenas no palácio do rei, apenas aqui no templo, apenas aqui na igreja. Nesses 40 minutos, 1 hora que nós aqui ficamos. É algo para se viver apenas aqui dentro, não lá fora. Não é visto como algo pelo qual você passa ao entrar no mundo do seu Salvador. O perdão muda, deve mudar o seu mundo. Quando Deus perdoa você por causa de Cristo, Ele o leva a um reino que vai até os confins da terra e dura até o fim dos tempos. Esse reino não tem limite. Jesus nos ensina que Deus nos perdoa infinitamente, e nos perdoa mais do que nós seremos chamados a perdoar.
somos muito mais perdoados do que nós vamos perdoar. Receber o perdão de Deus e perdoar os outros são duas coisas que andam juntas na vida de um filho de Deus. Jesus ensina isso aqui, nesse texto e hoje. E também Ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso, ao nos dizer: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está condicionado. As coisas andam juntas. Deus nos perdoa primeiro. A primeira ação vem dele. E Ele nos chama para vivermos esse reino, essa nova vida. E assim perdoarmos o outro. Mas se não vivermos essa vida em perdão com o outro, nós jogamos fora o perdão que Ele nos deu. A nossa disposição em perdoar deve vir do perdão que recebemos de Deus. Deus nos chama a termos uma paciência tal como a dele conosco, que é mostrada nas Escrituras que relatam o amor constante de Deus, a sua fidelidade, o seu desejo de que ninguém seja destruído. Isso nós vemos em nossa liturgia no culto, que mostra Deus vindo a nós nas águas do batismo, nas palavras da absolvição, na Santa Ceia, como eu já disse. Deus perdoou os seus pecados em Cristo e agora Ele te chama, te liberta e te envia para perdoar os pecados dos outros. Que Deus nos abençoe a vivermos nesse seu reino, a vivermos essa mudança de mentalidade, não só dentro da igreja, mas em nosso dia a dia, em nossa casa, em nosso trabalho, ali aonde Deus nos colocar. Amém. Gracioso Pai, nosso Criador e mantenedor, nós te agradecemos por mais este momento de culto, onde o Senhor nos traz até a tua casa para aprendermos mais sobre ti, sobre o teu amor e como nos salva em Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pelo perdão que o Senhor nos dá em Jesus. Nossa vida contigo é impagável antes mesmo de nascermos, e ela cresce a cada dia, pois não paramos de errar. É horrível ter dívida. Isso nos tira a paz, isso rouba a nossa vida. E o Senhor nos perdoa sem limites. Não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Ajuda-nos a entendermos este perdão, como isso muda a nossa vida, e assim vivermos essa nova vida em perdão. Move-nos a também perdoar aqueles que pecam contra nós. Mas isso não é fácil para nós, pois às vezes as pessoas nos machucam de um modo que o perdão parece impossível. O perdão passa longe de nossa cabeça. Nesses momentos te pedimos mais fé e amor, Pai. Ensina-nos a amar e perdoar o nosso próximo sempre, em toda e qualquer situação. Que o teu perdão governe nosso modo de ver, pensar e agir em nossa relação com o próximo. Te agradecemos também, ó Rei dos Reis, por todas as bênçãos que nos concede diariamente, que nos sustentam e preservam a nossa vida. Te agradecemos por podermos trazer até ti as nossas ofertas, como parte do culto a ti, colocando tu por primeiro lugar em nossa vida. E que essa oferta se torne em bênção para o mundo com o serviço da tua igreja. Abençoe todos que irão participar da tua ceia, que todos cheguem em fé e humildade, que todos creiam que aqui recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, não porque merecemos, mas porque precisamos dele. Não é prêmio, mas é remédio para perdão dos pecados e para vivermos a nova vida em fé. Esteja com os enfermos, lembra eles que o Senhor sofre com eles. Eles não estão sozinhos. Por isso te pedimos em especial pelo Sr. Egon e pela Sra. Celita Corte, os quais há muito tempo vêm sofrendo. Tu és o médico dos médicos. Dê a eles fé em ti e, se for de tua vontade, ó Pai, restabeleça a saúde deles. Esteja com todos em mais uma semana. Abençoe nossas tarefas, dirija a nossa vida, nos ampare em toda a dor e nos dê fé em meio ao perigo. Tudo mais te pedimos e agradecemos na oração que o nosso Senhor e Resgatador Jesus Cristo nos ensinou, dizendo:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.